Meus irmãos, boa tarde. Com muita alegria, nós estamos aqui mais esta vez para iniciar o nosso estudo bíblico desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Eu convido os irmãos para que leiamos no texto da Palavra do Senhor, no livro de Números, no capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 40. Números 16, de 1 a 40. A palavra do Senhor nos diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atente para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão, amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o, cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão. Após eles foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados.
Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou como se dá com todos os homens, não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, ou tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor. Pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Meus irmãos, o texto trata de uma segunda revolta, uma segunda rebelião promovida por rebeldes, né? A primeira foi a rebelião de Miriam e Arão, irmãos de Moisés, e agora nós estamos diante de uma segunda rebelião promovida por Corá, Datã e Abirão. Estes três homens, eles são da descendência de Levi, assim como Moisés também é da descendência de Levi. Mas eles pertencem a uma outra família, a família de Coate. Nós estudamos lá atrás sobre os coatitas, né, que também eram filhos de Levi, né? Mas, apesar de serem filhos de Levi, pelo fato de serem da linhagem de Coate, eles não receberam a incumbência do sacerdócio, né? Eles não são sacerdotes assim como Arão e Miriam profetiza, né? Eles receberam outra incumbência diferente. E eles se rebelaram contra Moisés e Arão, que são parentes por serem israelitas, mais parentes ainda por serem todos filhos, né, todos tendo a mesma linhagem, sendo todos eles filhos de Levi, todos eles levitas. Eles se rebelaram porque as suas famílias receberam outras tarefas, outras incumbências, diferentes das incumbências que Deus deu a Moisés, Miriam e Arão. E falaram coisas que desagradaram o coração de Deus, né? Falaram coisas fortes demais. Primeiro lugar, primeiro ato que desagrada o coração de Deus é a falta de gratidão. Eles não foram gratos por aquilo que Deus fez através deles, ou que Deus haveria de promover através deles, seus servos. Eles queriam a tarefa do outro. Eles não estavam satisfeitos com aquela tarefa, eles queriam a tarefa do outro. Não estavam felizes com aquela função, queriam a função do outro.
E isso aborrece o coração de Deus. Há um momento também em que eles se referem ao Egito como sendo uma terra onde mana leite e mel. Qual é a promessa de Deus quando tira Israel do Egito? Levá-los para a terra onde mana leite e mel. Então, na verdade, eles nivelam, eles criam uma relação de equivalência do Egito com a terra prometida. Ou seja, leite e mel, fartura, a mesma que Deus nos promete em Canaã, nós tínhamos lá no Egito. Não precisaríamos ter vindo para cá para receber essa herança de leite e de mel de que trata o Senhor. Então, eles nivelam o lugar da escravidão, porque, na verdade, Canaã é a terra da salvação, da libertação, ao passo que o Egito é o lugar da escravidão. É o lugar onde eles eram escravos. Eles eram escravos lá no Egito, né? E eles nivelam isso aí. Então, Deus tem todo aquele trabalho de preparar Moisés, de mandar Moisés até o Egito, fazer maravilhas no Egito, convencer Faraó a deixá-los vir, destruir Faraó para levar esse povo para a terra prometida. E agora esse mesmo povo se refere ao Egito como sendo uma terra de igual importância, equivalente à terra de Canaã. E isso também entristeceu muito o coração de Deus. Moisés, diante de mais esta rebelião, teve uma atitude pacífica. Ele consultou o Senhor. Ele teve tranquilidade para resolver isso. É claro, meus irmãos, que muitas vezes é muito difícil resolver as coisas de maneira pacífica, resolver as coisas na paz, é uma tarefa bastante difícil. Não é para todos, é algo difícil de se fazer, mas Moisés foi capaz naquele momento de ter essa sabedoria, ter esse domínio próprio, conseguir conduzir as coisas em paz, né? E assim Moisés conduziu, e conduziu de que forma? Entregando e confiando-as todas nas mãos de Deus. Moisés confiou e entregou todas as tarefas nas mãos de Deus, né? Então Moisés teve esse cuidado de entregar e confiar tudo na mão de Deus. Meus irmãos, há momentos e há situações em que nós somos colocados muitas vezes, assim como Moisés, diante de rebeliões, atos rebeldes, atitudes agressivas, em que nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê a capacidade, a paz de espírito de colocar e entregar essas questões nas mãos de Deus. De não resolver com as nossas próprias mãos, de não resolver do nosso jeito, mas de deixar que Deus resolva para nós. Moisés entregou para que Deus desse a solução que Deus quisesse. Na verdade, meus irmãos, Moisés não escolheu, nunca sonhou com essa tarefa de guiar o povo, de conduzir o povo. O trabalho que Moisés faz é fruto da vontade de Deus, é consequência de uma decisão divina. Foi Deus quem decidiu. E muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender, né, que as tarefas que nos vêm às mãos para executar são reflexos da vontade de Deus. Isso aparece muito claramente em alguns profetas. O profeta Jeremias lamenta muito, ele chega a lamentar pelo dia, a maldizer o dia do seu nascimento. Ele considera pesado demais o encargo que Deus deu a ele. Mas na tradução, na versão da linguagem de hoje, o profeta Jeremias vai dizer uma frase lindíssima, e ele diz: tu me seduziste, ó Deus, e seduzido fui. Foste mais forte e prevaleceste. O que Jeremias queria dizer? Eu não estou executando essa tarefa, não estou fazendo esse trabalho porque pura e simplesmente por um capricho meu, por um puro e simples desejo do meu coração.
Eu estou fazendo isso porque essa é a vontade de Deus. Foi Deus quem me escolheu, foi Deus quem decidiu fazer assim. E esse Deus deseja que os seus servos sejam honrados. Tudo o que Corá, Datã e Abirão não fizeram. Não honraram Moisés enquanto servo de Deus. Moisés não era o único que tinha recebido uma tarefa especial. Os coatitas também, de quem Corá, Datã e Abirão são filhos, também receberam uma tarefa especial da parte de Deus. Mas ao invés de agradecer a Deus pela tarefa que eles tinham nas mãos, eles invejaram a tarefa de Moisés. Então, meus irmãos, que nós saibamos, esta é a lição, né? Saibamos ser gratos a Deus pelas tarefas que Ele nos põe nas mãos, pela confiança que Ele tem em nós, a confiança com a qual através da qual Ele nos trata. E saibamos respeitar o outro como autoridade de Deus, que tendo recebido uma autoridade dada por Deus. Não foi uma escolha pessoal desse ou daquele, mas foi uma decisão divina. Foi Deus quem decidiu entregar, confiar na mão deste servo, desta serva, esta tarefa. Então, cumpre a nós honrá-lo. E a nossa oração é que nós tenhamos sabedoria, domínio próprio, condição sempre para entregarmos todas as questões, todas as causas nas mãos de Deus, para que continuemos a ser bons servos do Senhor que honrem a confiança que o Senhor tem em nós. Que Ele, o Senhor, nos abençoe e nos guarde, dê paz ao nosso coração, nos dê tranquilidade e paciência, sobretudo sabedoria, para conduzir as tarefas que Ele tem posto nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o restante do seu dia, que Deus abençoe a nossa semana. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela leitura que pudemos fazer da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos tens escolhido, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas. Tu nos tens escolhido, Senhor, apesar de não sermos os melhores. Tu nos tens escolhido, Santo Deus, por razões que nós não sabemos, mas sabemos apenas que somos escolhidos Teus. E nos sentimos honrados por esta escolha. E por esta escolha também, ó Deus, nós te somos agradecidos por ter em nós esta confiança. E que sejamos sempre, ó Deus, competentes para nunca frustrar as Tuas expectativas a nosso respeito. Agora, ó Deus, te pedimos que nos abençoe e nos guarde. Abençoe os nossos lares, abençoe nossas famílias, abençoe nossos filhos, abençoe a todos nós, Santo Deus, que te servimos com alegria. Cuida de nós, ó Deus, continua cuidando de nós, dando-nos a Tua paz. Olha por nós, Santo Deus, nessa hora, nos livra de todo mal, guarda-nos nos caminhos por onde trilhamos. Fica conosco, ó Deus, e nos atende a oração. Nós te agradecemos por tudo isso, em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Senhor.
exaltado